se não desestabilizar o governo do presidente Lula. Os 5% da exceção dessa minha conta são a revista Carta Capital. As agências Globo, Folha e Estado são a única, ou quase a única, fonte de informação dos portais da internet, das rádios e dos painéis eletrônicos das avenidas das grandes cidades como São Paulo e Rio. Os portais da internet não têm praticamente não têm produção própria de informação. Eles têm audiência crescente, mas não conseguem transformar essa audiência em dinheiro. Ou seja, como se diz no jargão da internet, não conseguem monetizar a audiência e, portanto, não têm produção própria de notícias e, portanto, dependem das agências dos jornais. A imprensa escrita brasileira, como já mencionou, de certa forma, o meu querido professor Vanderlei Guilherme, ilustre colaborador frequente da revista Carta Capital, a imprensa escrita é a loser, é a perdedora da indústria brasileira. A imprensa escrita é um dos poucos setores empresariais em crise no Brasil. É um dos poucos que não ganham muito dinheiro hoje. E eu trouxe aqui, que eu tirei deste fim de semana, da revista Economist, uma reportagem que não se lê no New York Times, para lembrar o professor Vanderlei Guilherme, uma matéria do Economist em que um banco de investimento, Morgan Stanley, que tem apenas 5,6% das ações do New York Times, quer destituir a família que controla o New York Times desde o século XIX por causa da crise crescente de circulação e de receita publicitária. Todos os jornais do mundo, de alguma maneira ou outra, vivem uma crise econômica profunda. Com a Bolsa de Valores hoje no Brasil em 40 mil pontos, pergunta-se que empresa, além dos jornais e revistas, poderia estar perdendo dinheiro no Brasil? Nenhuma. A Bolsa a 40 mil pontos significa que há, nesse momento, uma prosperidade empresarial sem precedentes nos tempos modernos do Brasil. Só quem perde dinheiro são as empresas de jornalismo impresso. Nesse mesmo seminário, lá em Comandatuba, na Bahia, um empresário do Rio Grande do Sul, principal executivo da Lojas Renner, castigou o ministro Luiz Fernando Furlan com críticas aos juros altos e à alta carga tributária, que o governo Lula era responsável em boa parte por tudo isso, e o ministro Furlan tentou defender a posição do governo, sabendo que ele é um dos adversários dos juros altos, e no final o Furlan disse: eu gostei muito das suas observações, inclusive aquelas que você me deu no corredor, de que as lojas Renner esse ano tiveram um aumento de vendas de 30% no primeiro trimestre. É uma situação paradoxal em que jornais e revistas em crise de receita e circulação, e como disse recentemente o professor Vanderlei Guilherme na Carta Capital, o Brasil e disse agora, é uma das poucas democracias do mundo em que jornais têm tanta importância. Eu não sei explicar por que os jornais no Brasil têm tanta importância. Vou tentar dar algumas explicações aqui. Talvez porque o jornalismo de TV tenha sido, historicamente, no Brasil, irrelevante. Talvez porque a empresa de TV líder tenha, estou falando da Rede Globo, tenha, por tanto tempo, a hegemonia que tem e não estimulou, até pouco tempo atrás, a competição, e isso não estimulou, até pouco tempo atrás, competição também no jornalismo. Por falar em hegemonia da Globo, a professora Ivana já me ouviu falar sobre isso recentemente num outro seminário aqui no Rio, na Casa Rui Barbosa, na presença do ministro Gilberto Gil. Por falar em hegemonia da Globo, eu vou citar dados do senhor Otávio Florisbal, presidente da Rede Globo. A Rede Globo tem 50% da audiência. Com 50% da audiência, ela tem 70% da receita publicitária. A televisão, ela absorve 60% de toda a indústria publicitária, ou seja, todo o dinheiro gasto em publicidade, 60% vão para a televisão. Logo, a Rede Globo tem 70% de 60%.
Logo, a Rede Globo tem 42 centavos de cada real investido em publicidade no Brasil. Você soma um anúncio classificado em Tribobó, um outdoor em Jeremoabo, Pernambuco, um comercial no Jornal Nacional, uma página dupla da Veja, tudo somado de cada real investido na indústria publicitária brasileira, 42 centavos vão para a Rede Globo de televisão. Para a Rede Globo de televisão, não falo para as organizações Globo, falo para a empresa, uma empresa, Rede Globo de televisão. Esse tipo de hegemonia não se reproduz em nenhuma democracia do mundo, nem em jovens democracias como o Chile, o México ou a Argentina. A TV Globo, no plano nacional, ou melhor, no Jornal Nacional, porque eu acabei de assistir ao Bom Dia Brasil no hotel e fui premiado com um conjunto de opiniões. Aqui no Brasil, a televisão aberta, comercial, é um conjunto de opiniões, não é um instrumento de divulgação de fatos, mas um conjunto de opiniões. Acabei de assistir no Bom Dia Brasil um conjunto de opiniões, coisa que não se reproduz no Jornal Nacional, onde os colunistas de opinião foram retirados. Mas a TV Globo, no plano nacional, tem sido menos engajada, ou melhor, no Jornal Nacional, menos engajada em relação ao presidente Lula do que o Jornal Globo, por exemplo. Por quê? Vou tentar responder essa pergunta que me faço. Talvez por causa da recente concordata da Globo. Como se sabe, a Globo, a maior empresa de comunicação do Brasil, acaba de levantar a concordata. A Globo foi salva, segundo o presidente de um dos principais bancos credores da Globo, que estava presente nesse seminário de Comandatuba, e me disse, a Globo foi salva, saiu da concordata por causa do crescimento econômico registrado no governo Lula. Talvez porque as redes de TV, a Rede Globo à frente, inclusive a Record, onde eu trabalho, tem um pleito importante que é a adoção do padrão digital japonês. E, como se sabe, o padrão digital japonês beneficia as redes de televisão em detrimento das empresas de telefonia que querem produzir conteúdo para celular, palmitop, iPod, qualquer mídia móvel. Só para dar uma ideia do tamanho do problema para as redes de televisão, a terceira empresa de telefonia fixa no país, que é a Brasil Telecom, fatura num trimestre tudo o que a Globo fatura num ano, para mostrar que as empresas de telefonia, se forem provedoras de conteúdo, se tornarão um importante concorrente das empresas de televisão, porque elas têm uma base financeira muito grande. O Jornal Globo, porém, como os outros, é um jornal de oposição clara ao governo Lula, entre outros jornais e as revistas. A revista Veja é um capítulo à parte. Um senador do PFL, presente a esse seminário de Comandatuba, me disse que ou a Veja derruba o presidente Lula, ou o segundo mandato do presidente Lula levará ao fechamento da Veja, porque, como mencionou o professor Vanderlei Guilherme, as empresas brasileiras precisam de apoio do governo. A Veja é uma situação particularmente frágil, uma vez que ela perdeu um importante contrato de fornecimento de livros didáticos no Ministério da Educação. Os jornais brasileiros sempre foram contra os presidentes trabalhistas. Foram contra Getúlio, foram contra JK, que se elegeu numa coligação com o trabalhismo, contra Jango e contra Brizola, quando governou o Rio e sempre que se candidatou à presidência da República. Porém, o Getúlio ajudou Samuel Weiner a fundar a Última Hora. O JK ajudou o Adolfo Bloch a fundar a Manchete. E o Brizola e o Banerjee pagaram a folha e o 13º salário da Manchete, e eu sei disso porque eu trabalhava lá e sei que o Brizola pagava o meu salário. O Brizola tentou fazer da Rádio Marinque Veiga uma base de apoio para o governo dele no estado do Rio de Janeiro. Poucos políticos brasileiros, talvez só o Brizola, poucos políticos brasileiros sofreram tanto na mão da imprensa, especialmente da Globo, quanto o presidente Lula. Na TV Globo, além do célebre episódio da edição do Jornal Nacional no dia seguinte ao debate com Collor, na véspera da eleição do segundo turno, em 89, na Globo não podia ter o que se chama de sobe-som do Lula.
nem do Brizola. Ou seja, só podia ter a imagem do Lula, não podia ter o áudio do Lula falando. Então, uma reportagem sobre um comício do Lula, tinha imagens do comício, a narração do repórter em off, e em nenhum momento aparecia o Lula falando. Ou seja, se o Lula falasse em Swahili, o brasileiro só saberia que ele falava em Swahili no horário eleitoral gratuito, porque na TV Globo não era possível saber que o presidente Lula aprendeu a falar em Swahili. Apesar disso, na campanha de 2002, no programa Roda Viva, na TV Cultura em São Paulo, o candidato Lula disse que a imprensa no Brasil, abre aspas, é livre, fecha aspas. Como disse a professora Marilena Chauí, na revista Caros Amigos, a respeito disso, disse ela, livre de quê? Na campanha, no mesmo Roda Viva, me permito citá-lo nominalmente, ministro Zé Dirceu, no mesmo programa Roda Viva, o então deputado José Dirceu, presidente do PT, disse que a Globo era como a Varig. Se precisasse, o governo tinha que dar dinheiro. Exatamente o oposto do que a ministra Dilma Rousseff diz hoje em relação à Varig. No domingo em que foi eleito, a primeira coisa que o presidente Lula fez foi dar uma entrevista ao Fantástico. No dia seguinte, segunda-feira, depois de eleito, ele co-ancorou o Jornal Nacional na bancada ao lado da Fátima Bernardes e do William Bonner, um fato, para mim, inexplicável, tanto da perspectiva de um presidente da República eleito, quanto de uma emissora privada de televisão. Eu tenho uma tese, que permito expor aqui, é um ex-presidente do PT, que o PT pensa que inventou o trabalhismo. Não me surpreenderei se brevemente o PT disser que fundou a Petrobras e que instituiu os 30 dias de férias remuneradas. O PT não percebeu ou não quis entender o que tinha acontecido com Vargas, JK, Jango e Brizola, e o governo do presidente Lula entendeu que não precisava de uma política de comunicação e não tem. O governo Lula é a pior política de comunicação social de um governo que eu tenha conhecido do regime militar para cá. O governo Lula não é eficaz nem quando, o que é raro, a imprensa pretende elogiá-lo. O governo tem ou demonstra ter uma posição autoritária. Só entende a mídia como instrumento da propaganda oficial. E tem medo da mídia tal como ela é hoje no Brasil, tem medo de enfrentá-la, a ponto de não ter procurado alternativas a uma mídia que quis e quer abreviar ou desestabilizar o seu governo. Não há um jornal, uma revista, um portal da internet de inclinação trabalhista no Brasil. Como mencionou o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, no Brasil não tem o Guardian da Inglaterra, não tem o El País da Espanha, não tem o La República da Itália, não tem o Monde da França, que são jornais de inclinação trabalhista e que nasceram e se fortaleceram ao lado do trabalhismo ou, no caso da Espanha, ao lado do socialismo. O PT não fez isso, e isso, em boa parte, é responsabilidade do PT e do governo Lula, na minha opinião. E eu acho que a imprensa brasileira, no episódio que estamos vivendo ainda, perdeu, com essa crise do mensalão, a oportunidade de ajudar a mudar a legislação eleitoral e a legislação política e partidária. Perdeu, talvez, porque a imprensa não quisesse e porque o governo não teve como enfrentar a imprensa. E o governo e o PT não tinham como enfrentá-la por um motivo. Porque a fonte maior de corrupção dos partidos políticos brasileiros, do PT, do PSDB, do PFL, do PTB, do PMDB e de muitos outros, é o banqueiro Daniel Dantas. Ele é a maior fonte de recursos do Valério Dutto, como foi a maior fonte de recursos do Dutto que abasteceu a coligação PSDB-PFL no poder. Para quem não sabe quem é Daniel Dantas, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele manipulou os fundos de pensão, especialmente o fundo de pensão do Banco do Brasil, a Previ,
e se tornou o herói da privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Há um famoso jantar no Palácio do Alvorada, a sós com Fernando Henrique Cardoso, Daniel Dantas conseguiu desfazer a nomeação de uma diretoria da Previ, que era hostil a ele. E foi Daniel Dantas quem nomeou o presidente da CVM, a assim chamada Comissão Valores Mobiliários, o xerife do mercado financeiro. Foi Daniel Dantas que nomeou para o xerife que iria vigiá-lo um ex-advogado seu, Luiz Cantidiano, que o ministro Palocci manteve no lugar. Ele, Daniel Dantas, foi até agora o maior beneficiário da fúria seletiva dos repórteres investigativos da imprensa escrita brasileira. Por que o PT não se defendeu das acusações do Mensalão, nem defendeu o governo na crise do Mensalão? Vou tentar responder essa pergunta. Primeiro, porque o PT não tem onde se defender, porque não tem órgão de imprensa que ouça o PT em condições de equidade e com isenção. A crise do Mensalão, para reafirmar o que acabou de dizer o professor Vanderlei Guilherme, foi o eufemismo para o impeachment. E segundo, porque faço aqui uma avaliação muito pessoal, e por ela sou exclusivamente responsável, porque, na minha opinião, nenhum político do PT sabia, com certeza, até onde o político do PT, que sentava ao seu lado, estava comprometido com Daniel Dantas. Daniel Dantas imobilizou o PT como tinha mobilizado o PSDB e o PFL. E essa, na minha modesta opinião, é a história que merece ser contada. Dedê, o Valério Duto e a crise das instituições políticas brasileiras. Essa é a história que pretendo contá-la um dia. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Vou passar a palavra, então, ao Ricardo Couto, de quem tive a honra de ser companheiro de trabalho no Jornal do Brasil e depois no próprio governo Lula. Ricardo tem uma experiência como profissional de imprensa dos dois lados, não é? Poderá, então, compartilhar conosco aqui a visão dele sobre esses assuntos. Ricardo. Bom dia. Caros professores, jornalistas, estudantes. Belo tempo esse para animar a nossa manhã. É sempre motivo de satisfação poder participar de debates como esse sobre os rumos da nossa profissão e do nosso país e o papel da mídia nessa história. Por isso, antes de mais nada, eu quero agradecer a lembrança do meu nome para o momento em que se dá esse debate não poderia ser mais oportuno, já que estamos em meio a uma guerra política que avança pela campanha eleitoral. Não parece, mas estamos a apenas 5 meses das eleições gerais, em que o país decidirá seu destino para os próximos 4 anos. É nestas horas que aumenta a nossa responsabilidade como profissionais que fazem a ponte entre os fatos e a sociedade. Por mais que sejamos cidadãos como qualquer outro, com direito a ter suas preferências políticas e partidárias, cabe a nós uma missão ao mesmo tempo muito simples e muito desafiadora. Ou seja, contar da forma mais honesta possível o que está acontecendo, para que cada um possa votar com a maior e melhor quantidade possível de informações. Podem dizer que isso é utopia, poesia, coisa de um dinossauro romântico da imprensa. Mas foi sempre assim que entendi meu ofício e o pratiquei ao longo de mais de 40 anos. Estou velho demais para mudar. Trabalhei em praticamente todas as principais empresas de mídia do país, ocupando cargos que foram de repórter a diretor de redação. Posso garantir a vocês que nessa já longa trajetória, nunca ninguém me obrigou a escrever ou colocar no ar o que eu não queria. Não é o veículo onde você trabalha
a função ou o cargo que ocupa que faz o profissional. Aprendi que é exatamente o contrário. Depois de passar a vida toda trabalhando em veículos e por 2 anos no governo como secretário de imprensa do Lula. É o profissional que faz o cargo ou função, e é o conjunto deles que dá o caráter do veículo ou da assessoria de imprensa em cada circunstância e em cada tempo, sem quixotismos, mas apenas respeitando o velho e bom senso. Nunca escondi de ninguém o que penso, nem deixei de lutar por meus princípios. Mas, por favor, não pensem vocês, que estão diante de um porra louca, que só faz o que quer, quando quer, e por isso não para em emprego nenhum. Pelo tempo de estrada, até que tive poucos, e graças a Deus sempre bons empregos, e nunca fui demitido de nenhum deles. Saí na hora em que me deu vontade de mudar, e em todos eles deixei as portas abertas, sem ficar um único dia sem trabalho. Sei que esse ano não será fácil cumprir nossa missão com isenção e cabeça fria, pois não me lembro de outro período da história brasileira recente em que o país estivesse tão dividido e radicalizado. Podemos verificar isso pela crescente intolerância demonstrada tanto por agentes políticos como pelas manifestações de eleitores em nossos principais veículos. Acabo de chegar de uma viagem ao interior do Nordeste, onde encontrei uma realidade bem diferente daquela que conhecemos nos grandes centros urbanos, em que o fim do mundo parece estar sempre sendo anunciado para o dia seguinte. Há 4 anos, nesta mesma época, a campanha de 2002 já estava nas ruas. Cigarro. Carros, comícios, bandeiras, eleitores ostentando camisetas dos seus candidatos. Pois agora não encontrei nenhum sinal de campanha por onde passei, nem nas grandes cidades, nem nas pequenas. Mais do que isso, não ouvi ninguém falando de eleições, CPI, crise política, corrupção, denúncias, nenhum desses assuntos. Som. Vou começar de novo a frase, me perdi. Mais do que isso, não ouvi ninguém falando de eleições, CPI, crise política, corrupção, denúncias, nenhum desses assuntos que há mais de 1 ano dominam o noticiário. Em pleno horário nobre dos telejornais noturnos, encontrei pessoas em bares e restaurantes que continuavam assistindo ao último DVD do Reginaldo Rossi, o assunto do momento, como a seca ou a chuva. A vida por lá segue seu curso normal, como o rio que corre para o mar, o que talvez explique a dicotomia existente entre o noticiário político de terra arrasada e os resultados das pesquisas, como o Paulo Henrique acabou de contar, e citando o Montenegro do Ibope. Embora um ou outro colunista ou veículo possa estar atuando como partido político, o que não é novidade no Brasil, mas já não é a regra, não acredito nessas histórias de complô da imprensa, até porque é muito feroz a concorrência entre as empresas. Fosse o poder da mediocracia tão grande como alguns apregoam e muitos jornalistas acreditam, certamente o governo já teria caído há muito tempo e não manteria altos índices de aprovação. A meu ver, isso demonstra que já não se pode confundir opinião pública com opinião da imprensa. Por mais poderosa que seja a mídia, a população está formando sua própria opinião a partir de fontes mais diversificadas. O fluxo de informação está se democratizando no país e, por isso, já não acredito que a imprensa seja capaz de eleger ou derrubar governantes. Há tempos venho falando em debates como esse. Nós temos hoje Brasília de mais e Brasil de menos no noticiário. O distanciamento das redações daquilo que acontece nas ruas, nos campos e nos grotões do Brasil real é cada vez maior. Saímos de um pensamento único para uma pauta única, o que torna os veículos todos muito parecidos uns com os outros, qualquer que seja a mídia ou região do país. Esta indiferenciação e a mesmice daí resultante podem explicar a constante queda de circulação da imprensa de papel e de audiência dos noticiários eletrônicos. Crise e eleições à parte, há coisas novas, boas ou ruins, acontecendo nesse país de mais de 180 milhões de habitantes que não estão sendo contadas.
Ao privilegiar o noticiário dos gabinetes, dos dossiês e dos bastidores do poder, penso que estamos deixando de antecipar tendências, descobrir novos lugares e personagens. Quer dizer, estamos deixando de contar novidades, que é a essência da nossa profissão. O que é possível fazer para mudar esse quadro e não ficar só no diagnóstico? Uma solução mais radical seria cortar os telefones e a internet das redações e recomendar aos repórteres que fossem para a rua, descobrir coisas novas e fazer matérias com brasileiros que não estão na mídia. O nome disso é reportagem, uma história que ainda não foi contada por nenhum concorrente e, por isso, pode diferenciar um veículo do outro. Gay Talese, certamente o maior repórter do nosso tempo, está lançando seu livro de memórias, definiu bem esse caminho em entrevista ao New York Times, reproduzida pelo Globo no último sábado. Frase dele: não há uma história. A história de se perseguir uma história é a história. Talese levou 14 anos nessa perseguição para terminar seu livro, mas penso que não é preciso tanto tempo para surpreender o leitor ou telespectador a cada dia uma história nova capaz de despertar sua atenção. Na singela e sábia receita de Carl Bernstein, um dos heróis do Watergate, abre aspas, a reportagem é a melhor versão da realidade possível de se obter, fecha aspas. Tenho ouvido muitas queixas, tanto de repórteres como de seus chefes, de que não é possível fazer reportagem porque custa muito caro, e as empresas em crise não têm recursos para isso. Não concordo. Participei há pouco do júri do Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo, e lá encontrei reportagens muito boas, produzidas por profissionais de veículos de cidades menores, que certamente não dispõem de muitos recursos. Prova disso é que dos 5 premiados, 4 trabalham em veículos fora do eixo Rio-São Paulo. Aí entra a velha questão do ovo e da galinha. Os veículos estão em crise porque não fazem reportagem ou não fazem reportagem porque estão em crise e sem grana? Para responder essa questão, só tentando fazer. O fato é que a mediocracia foi limitando tanto o seu cardápio que a freguesia parece enjoada de encontrar sempre os mesmos pratos. Como eu me preocupo tanto pelo futuro do meu país como pelo futuro da nossa profissão, tenho sempre procurado novos caminhos em vez de ficar lamentando pelos cantos o leite derramado. Um deles foi trabalhar na internet, algo que mudou completamente minha forma de ver a relação entre emissor e receptor da mensagem. Um dos fatores que pode explicar as mudanças que estão acontecendo na formação da opinião pública. Embora uma parte proporcionalmente ainda pequena da população esteja ligada à grande rede, já dá para notar a influência da internet no nosso cotidiano, especialmente de nós jornalistas. Antes, a gente escrevia o que queria, e raramente algum leitor mandava carta ou ligava para comentar. Hoje, o jornalista deixou de ser o dono da verdade. Você coloca um texto no ar e, em minutos, entram leitores com uma visão completamente diferente para te contestar e, muitas vezes, avacalhar e xingar também. Com a internet, deixou de haver um monólogo dos grandes atores da mídia para se criar um diálogo permanente entre emissor e receptor, o que não deixa de ser altamente democrático. A mesma plateia que não se vê retratada no noticiário da imprensa, agora sobe no palco eletrônico da internet, onde não há mais protagonistas. Os primeiros sinais desse novo poder da mídia, chamado internet, pude perceber durante as campanhas do sim e do não, no plebiscito sobre as armas do ano passado. A violenta campanha desencadeada pela rede a favor do não, junto com um programa de televisão bem feito, acabou sendo, a meu ver, decisiva para inverter o resultado das pesquisas em menos de 30 dias e garantir a vitória do não. Pela primeira vez, teremos agora uma campanha presidencial com a internet a pleno vapor, com milhões de formadores de opinião ligados à rede. A força dessa nova mídia pode ser medida pela campanha a favor do voto nulo, que cresce assustadoramente em todo o país. No começo desse mês, reportagem do New York Times chamava atenção para o fenômeno no alto de sua primeira página com o seguinte título: Internet injeta mudança geral na política dos Estados Unidos. No texto da matéria, o jornal constata, abre aspas, estão sendo reescritas as regras de marketing, arrecadação, mobilização e divulgação de informação negativa. Fecha aspas. De repente, eu estou terminando.
De repente, todas as nossas velhas verdades sobre as relações entre mídia e poder, especialmente numa campanha eleitoral, podem se ver superadas por esse instrumento invisível nas ruas, mas muito poderoso para fazer a cabeça das pessoas. Ainda não se vê sinal de campanha nas ruas, como falei antes,